Com juros americanos em patamares históricos, com as altas taxas de juros nos Estados Unidos, que nós estamos vendo há mais de um ano, mais de 2 anos praticamente, aliado com a alta recente do dólar, na data que eu gravo esse vídeo, o dólar está batendo R$ 5,76, né, por dólar, cresceu demais a procura de investidores por renda fixa no exterior. Vários clientes, vários inscritos aqui do canal começaram a nos questionar sobre a renda fixa do exterior e eu resolvi gravar um vídeo mostrando como que você pode montar uma carteira para ter recebimento de juros, nesse caso, né? Não são dividendos, são juros mensais na sua conta na corretora americana. Então eu vou te mostrar uma estratégia simples e efetiva onde você tem diversificação, né, por estar não só investindo numa moeda mais forte, num país mais forte, mas também em companhias, em grandes empresas da maior economia do mundo e que também exploram o mercado, né, que vendem seus produtos e serviços para o mundo inteiro. Então você tem uma grande diversificação. Você tem a proteção, né, por estar, obviamente, investindo em instituições mais sólidas, numa moeda mais forte como o dólar, né, se protegendo, então, do risco país, o risco fiscal, o risco cambial que a gente tem aqui no Brasil e trazendo, então, né, uma remuneração, uma rentabilidade maior para a sua carteira, dependendo do seu objetivo, né? Claro que qualquer investimento ele deve ser feito pensando no seu primeiro, horizonte de investimento, ou seja, os seus objetivos financeiros, aquilo que você procura fazer com o seu recurso, e caso isso esteja adequado dentro desse horizonte, você pode montar uma estratégia que te traga juros mensais, juros semestrais, juros anuais, ações, renda fixa de vários tipos, né, atrelados na inflação, na taxa de juros e tudo mais. Então, você pode montar um portfólio de investimentos com base, obviamente, nos seus objetivos. Esse é o nosso trabalho aqui, mas esse é um assunto para outro momento. Então, o cenário nos Estados Unidos que nós estamos vendo hoje, né, a gente teve logo após a pandemia, na verdade, durante a pandemia, um aumento de gastos considerável, né, uma série de incentivos do governo para manter a atividade econômica aquecida, para manter os empregos, né, manter a renda dos americanos. Isso fez com que a moeda americana, né, que primeiro ocorresse uma injeção monetária muito forte nos Estados Unidos, a moeda americana veio a se desvalorizar de certa forma, né, no pós-pandemia ali, primeiro se valorizou muito e depois passou a se desvalorizar, mas não apenas pela questão cambial, e sim pela inflação. Quando o governo gasta demais, injeta muito dinheiro na economia, seja numa política fiscal ou na política monetária, ele acaba tendo uma desvalorização da sua moeda através da inflação. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. A única forma que um governo tem, né, na verdade duas formas que o governo tem de diminuir a inflação é, de novo, através da política monetária e da política fiscal. Os Estados Unidos não está fazendo um bom papel na sua política fiscal. Ele continua gastando muito, continua tendo uma série de problemas fiscais, né? E quase teve um default, quase teve que parar ali a atividade do governo e também ele tem feito uma boa política monetária, certo? Então, o governo americano, para combater essa inflação, dado que o cenário fiscal não é bom, ele precisou aumentar as taxas de juros. Não o governo americano, e sim o Banco Central americano, que é independente, né, como você deve lembrar, assim como o Banco Central brasileiro, ele teve que aumentar as taxas de juros para combater essa inflação. É um movimento que faz, então, a base monetária diminuir. Pessoas acabam enxugando o seu dinheiro que está à disposição, né, enxugando as suas economias para investir numa taxa de juro mais alta e deixam de financiar. Enfim, tem uma série de fatores aqui de política monetária que não é o foco do vídeo, mas que nos trouxe para o cenário atual de juros americanos lá em cima, de juros americanos bem acima da média histórica. A gente teve vários anos em que os juros dos Estados Unidos ficaram abaixo de 2% e hoje, né, a gente tem um cenário próximo de 5% ao ano, que é um cenário muito bom. E aí surge a alternativa, a oportunidade de investimento em títulos de renda fixa, buscando então uma remuneração mensal, buscando uma renda passiva em dólar. Além da remuneração mais alta, né, com juros elevados, você tem também a oportunidade de valorização cambial, porque o dólar ele tende a se valorizar no longo prazo, né? E a gente que gosta de tratar de investimentos de longo prazo. Se você tem interesse em receber
dividendos mensais, no caso juros mensais, investindo em títulos de renda fixa através de ETFs, esse foi o assunto que nós tratamos no vídeo da semana passada. Então eu te recomendo assistir o vídeo onde eu mostro 3 ETFs de renda fixa que pagam juros mensais, que é o BIL, o ISTB e o TLT, que eu tratei na semana passada. Nessa semana eu trouxe para a gente conversar sobre os títulos de renda fixa, e aí muda um pouquinho a nossa conversa. Mas antes da gente seguir, é muito importante destacar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu estou dividindo com você a minha opinião pessoal e a estratégia que eu costumo implementar com os nossos clientes aqui da Musa Capital, né, aqueles que têm investimentos no exterior, de forma a buscar uma renda passiva, buscar uma diversificação, uma proteção numa moeda mais forte, certo? E garantir então que o seu patrimônio esteja protegido numa economia mais forte através, obviamente, da diversificação. Não se esqueça também de se inscrever no canal e marcar o joinha nesse vídeo se estiver gostando do conteúdo até aqui. Mas agora vamos lá. Do que se trata então a nossa estratégia aqui? A gente está falando basicamente de comprar títulos de renda fixa, certo? Atrelados à taxa de juros americana, de forma a buscar um recebimento de juros, né? Porque juro e dividendo tem uma certa diferença, um recebimento de juros mensais na conta. E como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, é importante destacar que os títulos de renda fixa que eu estou falando aqui são os bonds, que são basicamente as debêntures de empresas, né? Debêntures emitidas por empresas de capital aberto dos Estados Unidos, da economia americana, ou seja, teoricamente a segurança é boa, né? Mas óbvio que você tem que fazer uma análise criteriosa desses ativos, que eu vou tratar um pouquinho mais ali na frente. Mas, basicamente, a gente vai comprar ativos de grandes empresas buscando o recebimento de dividendos, no caso aqui, os juros. Mas uma característica bem convencional, tradicional desses investimentos é que os juros são pagos a cada 6 meses. E aí você pode se perguntar, mas se a empresa paga, se o título, né, ele paga juros a cada 6 meses, como que eu vou transformar isso em dividendo mensal? E aqui que entra o pulo do gato da nossa estratégia, tá? Para montar essa estratégia, você precisa ter obrigatoriamente, no mínimo, 6 ativos, 6 investimentos diferentes, 6 títulos diferentes com vencimentos específicos em cada mês, certo? Por quê? Se eu tenho um título que vence em janeiro de 2035, por exemplo, e ele me paga juros semestrais, isso quer dizer que eu estarei recebendo na minha conta sempre nos meses de janeiro e julho. Se eu tenho um ativo que vence em agosto, por exemplo, isso quer dizer que ele vai me pagar juros sempre em fevereiro e agosto, considerando, obviamente, que eu compre um título com juros semestral naquele vencimento ali, né? Olhando o vencimento, olhando o mês de pagamento do meu juro. Ou seja, se eu pegar 6 ativos com vencimentos diferentes, com mês de pagamentos diferentes, eu consigo transformar um cupom semestral numa carteira de investimentos com juros mensais. Vamos pensar o patamar atual de juros nos Estados Unidos, um título que me pague 6% ao ano de juros distribuído, né, de maneira semestral, que é a forma tradicional de investimento em renda fixa nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O que isso quer dizer? Tá? Se eu investir 100 mil reais nesse ativo, com um cupom de 6%, com pagamento semestral, isso quer dizer que eu vou receber 3% desse valor, né, do principal, a cada 6 meses. Então, se eu investir 100 mil dólares nesse ativo e ele tem um cupom de 6% com pagamento semestral, quer dizer que eu recebo 6 dividido por 2, né, ou seja, 6 por 2 dá 3% a cada 6 meses. Ou seja, se eu colocar 100 mil dólares numa debenture, né, num bonde americano, num bonde de uma empresa americana, ele vai me pagar 3 mil dólares por semestre. E se eu montar uma estrutura com 6 ativos diferentes, cada um com seu vencimento, cada um com meses específicos de pagamento de juros, quer dizer que com 100 mil dólares em cada um desses ativos, ou seja, uma carteira de 600 mil dólares, eu terei uma renda de 3 mil dólares mensais. Ou seja, uma carteira de 600 mil dólares, eu consigo uma renda de 3 mil dólares caindo todos os meses, sem precisar resgatar nada,
Por quê? Os ativos que eu comprei, cada um no seu valor, né, 100 mil dólares, se eu comprei 6 ativos, eu terei 600 mil dólares investido. E se o cupom anual é de 6%, que eu recebo ele em 2 parcelas, né, porque é semestral, eu tenho 3% de juro, né, em cima de cada título por mês, né? Então distribuído, se eu montar a estrutura de vencimentos, né, eu vou ter uma renda passiva mensal com títulos de renda fixa. Ficou claro, pessoal? Eu sei que parece complexo, mas é muito simples. São 6 ativos, cada um com vencimento diferente. Nessa estrutura eu vou ter juros semestrais divididos, né, ao longo dos 12 meses, porque cada título paga sempre em 2 meses. Janeiro e julho, fevereiro e agosto, março e setembro e assim sucessivamente, de forma que na minha carteira com 6 ativos eu vou ter uma renda passiva, no exemplo que eu dei, né, com cupom de 6% ao ano, eu vou ter uma renda passiva de 3 mil dólares mensais. Dessa forma, então, se você pegar 6 ativos diferentes, cada uma de uma empresa, você vai estar diversificando o seu risco de crédito, certo? E, obviamente, você pode aumentar ou diminuir o vencimento da sua carteira, aumentar ou diminuir o cupom, dependendo do prazo da aplicação. Então, existem dentro da renda fixa, né, as estratégias que a gente consegue montar são inúmeras. Existem N estratégias, né, de renda fixa, de carteiras de renda fixa, que você pode montar e que são, obviamente, muito mais complexas do que ações. Uma carteira de ações é muito mais simples de montar, de conduzir, de avaliar, enfim, do que uma carteira de renda fixa, porque a carteira de renda fixa ela tem a mesma empresa, certo? Se a gente pegar a Apple, por exemplo, ela tem apenas uma ação. A Apple tem apenas uma ação, né? A ação da Apple. A mesma empresa, a Apple, ela tem inúmeros títulos de renda fixa, inúmeros bonds emitidos, cada um em um vencimento. Então ela vai ter, vamos pensar, pelos próximos 10 anos, se ela tiver 10 ativos diferentes, cada um em um ano, ela tem pelo menos 10 vencimentos diferentes, 10 títulos emitidos, né, em momentos diferentes, com vencimentos diferentes, cupons diferentes, que é muito importante, e que você vai precisar analisar e ver qual que faz mais sentido dentro da sua estratégia. Mas, tendo isso em mente, né, que você quer montar uma estratégia com renda passiva, é possível fazer isso com títulos de renda fixa, avaliando, né, o risco, o prazo da aplicação, o emissor e tudo mais, né, que é bem importante numa análise. Aqui eu não vou entrar no critério específico, né, que a gente usa para fazer análise de crédito dos emissores, mas isso é um dos pontos mais importantes, tá? Uma análise de crédito é basicamente você olhar os indicadores financeiros da empresa, certo? Balanço, DRE, demonstração de fluxo de caixa, principalmente, avaliar os ativos que a empresa tem no balanço, como é que é gerada a receita dela, como é que é o resultado dessa empresa, quanto que ela dá de lucro, quanto que ela gasta de despesa financeira e tudo mais, como que é a geração de caixa dessa empresa, então aquilo que ela está reportando no resultado está entrando de fato para a empresa. Então, basicamente, a gente vai olhar os 3 demonstrativos financeiros para entender, né, se a empresa tem capacidade de pagamento de juros, porque, como você sabe, quando a gente compra um bonde, né, no caso uma debênture de uma empresa, você está basicamente emprestando dinheiro para essa empresa, né? Então é muito importante que ela tenha capacidade de pagamento de forma que você receba de volta o seu recurso na sua conta. Então é muito importante, né, um dos passos mais importantes, além de entender a estrutura, né, o mecanismo de uma estratégia de juros mensais utilizando a renda fixa, é muito importante, além disso, você analisar muito bem as empresas, entender se faz sentido no seu portfólio e, obviamente, se o risco, né, ele está valendo a pena, se ele compensa assumir o risco daquela alocação. Por quê? Fazer um investimento de, sei lá, 600 mil dólares, como usei no exemplo, e perder 100 mil dólares ou perder parte de 100 mil dólares porque a empresa faliu, porque a empresa teve um problema de liquidez, não é nada legal, né? Então, obviamente, a gente está falando do mercado muito seguro, que é o mercado americano, a gente está falando de grandes empresas, né, das maiores empresas do mundo, mas, mesmo assim, é muito importante que você tenha esse conhecimento, né, busque esse conhecimento, ou mesmo um profissional para te ajudar nesse processo, de forma a entender o seu portfólio, entender o seu perfil de risco e que tenha capacidade, né, para fazer a análise financeira das empresas que você vai investir.
seja na renda fixa ou nas ações, né? Que não é o assunto do vídeo de hoje, mas que também é muito importante você saber análise financeira ou contratar um profissional que entenda de análise financeira para selecionar melhor os seus investimentos. E aí que entra o nosso trabalho aqui como consultores da Musa Capital. Os nossos clientes contam com a nossa ajuda em todos os passos, desde entender o cenário econômico, o dólar, os juros, a inflação, como que isso afeta os portfólios. Então entra a parte macroeconômica, entra a questão específica de cada pessoa, onde você vai nos falar o que você procura fazer com o seu dinheiro, como que é a sua família, como que é o seu planejamento, como que é o seu vínculo empregatício, a sua empresa, o seu trabalho, enfim, quais os planos que você tem daqui para frente, nos próximos meses, anos e assim por diante. Com posse dessas informações, a gente vai aliar a questão macro e buscar as questões micro para formular uma recomendação de investimento de um portfólio bem diversificado, seguro e rentável para você, né, ter tranquilidade na sua vida pessoal. Então, você vai aproveitar com a sua família, você vai fazer as suas viagens, você vai focar no seu trabalho, se quiser, e vai delegar a gestão do seu portfólio para um profissional qualificado, como os consultores aqui da Musa Capital. E aí, obviamente, com posse de diversas informações e de uma equipe bem qualificada, a gente vai trazer as soluções que são recomendadas para o seu perfil, de acordo com os seus anseios, de acordo com os seus objetivos, de acordo com aquilo que você procura para o seu patrimônio, seja o patrimônio aqui no Brasil, seja no banco, corretor ou qualquer outra instituição, ou o patrimônio diretamente no exterior, que é o exemplo que eu estou dando aqui de uma carteira de renda fixa com juros mensais, ações, enfim, a gente vai te ajudar a selecionar o melhor investimento de acordo com o seu perfil. Então, feito esse disclaimer, agora que eu trouxe à tona a nossa estratégia de renda fixa, eu quero te perguntar, você tem alguma dúvida? Ficou alguma questão não ficou clara, que você queira entender melhor? E outra, faz sentido para você essa estratégia? Me conta aqui nos comentários que eu vou te responder na sequência, tá certo? Até a próxima!